Repatriation is a must. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vim aqui falar sobre museus e expropriação. Quais as responsabilidades dos museus sobre aqueles objetos que não se originaram em seus próprios países, mas que foram levados a compor suas coleções durante o período colonial? E qual a importância de se debater a repatriação desses objetos, para que eles retornem a seus países de origem? Bom, meu nome é Daniel e este é o meu trabalho final para a disciplina Antropologia dos Museus, ministrada pelo professor Clóvis, da Universidade de Brasília. Primeiramente, de que museu estamos falando? Pois bem, digo isso porque podemos nos referir ao museu que veio do desejo da realeza de colecionar itens raros e objetos valiosos para seus herdeiros, e que gerava um fascínio na nobreza, que um dia isso ia se tornar público, em forma de gabinetes de curiosidades, que eram locais onde os nobres juntavam várias peças de arte e curiosidades, e haviam também os museus também abriam para fazer experimentos científicos, digamos assim. Pois bem, esses gabinetes de curiosidade iam se repensar, iam ser remodelados no período democrático, dando origem aos museus de ciência e pinacoteca que conhecemos hoje. Bom, o lado da história que eu venho trazer dos museus não é bem essa, pois há um lado vergonhoso dessa história, que não é muito bem difundido, que não é muito difuso, não é muito falado, mas que é tão relevante quando falamos da história do museu. Eu falo aqui das suas contribuições que o museu trouxe para o imperialismo colonialista do século XIX. Diferente do que aparenta ser hoje, um lugar sagrado, onde preservam-se a arte e os objetos que narram a história de nossa civilização, o museu teve um passado assombroso, recheado de eugenias, exotificações e violências. Muito sangue foi derramado nos museus sob a premissa imperialista de superioridade do homem europeu sobre os colonizados, principalmente no território africano. Bom, o colonizador ele ignorava qualquer diferença de origem, religião ou de trabalho, para pôr todos em identidades criadas por europeus, misturando diversas origens étnicas, a fim de extrair toda a identidade que aquele povo construiu como cultura. Bom, dessa forma, o colonizador se colocou na posição do detentor do conhecimento, ao retirar artefatos importantes ou que tinham um significado valoroso para aquele povo, para levar para o mundo civilizado o exótico que havia conquistado. Os imperialistas europeus usurparam aquilo que consideravam como seu, abrangendo não só matéria-prima, como também esculturas de templos localizados nos territórios dominados. Eles retiravam todos os significados múltiplos dos objetos, suas funcionalidades e espiritualidades. Deixavam em seu lugar a imagem distorcida, erotizada e estereotipada de um povo. Chegavam ao absurdo de expor pessoas em ambientes controlados, ao ponto de colocar seres humanos em uma exposição, assim como colocam-se objetos. Pois bem, no ano de 1882, o Museu Nacional do Rio de Janeiro organizou a Exposição Antropológica Brasileira. Dentro do acervo de antropologia, arqueologia e etnologia da instituição, foi exibido um grupo de 7 indígenas genericamente descritos como botocudos. Essa exposição durou cerca de 3 meses e o grupo indígena esteve presente durante o primeiro mês de exposição. Os indígenas, eles queixavam-se de ter sido enganados para ir para o Rio de Janeiro, bem como evitavam comer e fugiam constantemente do público. Essa prática de expor pessoas, assim,
zoológicos, em gaulas, também ficou conhecido como zoológicos humanos ou zoológicos etnográficos. Em relação aos objetos em si, os objetos de fato, o próprio Landislau Neto, que foi o cara que concebeu a exposição, viajou até Marajó ele mesmo para fazer escavações e coletar objetos para a exposição, extraindo vasos, ídolos, urnas, fragmentos e outros objetos. A expografia traçada demonstrava a concepção de uma arqueologia partilhada, cujos objetos eram dispostos isoladamente, de modo a destacar a raridade e a estética de cada um, que foi o quesito de escolha de Landislau Neto. O texto da exposição desvela a intenção do Museu Nacional não apenas de expor os objetos, mas principalmente de reuni-los em um único espaço público, de modo a tomá-los enquanto relíquias para proveito da ciência. Pois bem, o que é repatriação? Repatriação é um termo que aparece na história recente da museologia e que se refere ao ato de exigir o retorno de objetos e adereços que outrora foram apropriados por instituições museais para os povos originários que produziram ou mantinham posse dos objetos anteriormente, servindo de alguma função para aquela comunidade. Trata-se de inverter o olhar colonizado que dita propriedade àqueles que apropriou, que tomou posse, que colonizou, para entender que muitos dos objetos presentes nos museus tradicionais foram retirados à força de suas comunidades originais. No Oxford temos as definições de repatriar, que é o retorno de alguém ao seu próprio país, ou o envio de dinheiro ao seu próprio país. E restituição, a restauração de algo perdido ou roubado, ou recompensa por lesão ou perda. Nesse sentido, optamos por utilizar o termo repatriação quando mencionarmos as reivindicações entre diferentes países, utilizando para se referir a deslocamentos dentro do mesmo território ou como medida compensatória. O Museu Barber-Miller, Museu Dr. Santos Rocha, Museu Etnográfico de Genebra e Museu Nacional de Etnologia. Eu coloquei eles aqui porque eles compartilham, além de serem museus, instituições de memória, compartilham de dois aspectos em comum. O primeiro, sua localidade. Todos são da Europa. Barber-Miller é da Espanha, o Museu Etnográfico de Genebra, logo Suíça, os museus Dr. Santos Rocha e o Museu Nacional de Etnologia são de Portugal. E, curiosamente, o segundo aspecto que esses museus têm em comum são o seu acervo. Todas essas instituições museológicas possuem suas coleções, possuem seus acervos, coleções arqueológicas e etnográficas amazônicas, mais especificamente objetos da cultura marajoara. Aqui no Brasil não é diferente. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, como citei antes, detinha exemplares da cultura maracá, da cultura marajoara, da cultura tapajônica. Outra questão importante no Brasil foi a coleção ilegal do Instituto Cultural do Banco Santos. A coleção arqueológica do Instituto Cultural do Banco Santos deveria ser aplicada na Lei número 3924/61, que diz que bens arqueológicos de qualquer natureza devem estar sob guarda e proteção do poder público, compreendê-los como propriedade da União.
Pois bem, em 2002 o IPHAN liberou a guarda provisória mediante a composição de equipe especializada para a realização da conservação, restauração e exposição, tornando a coleção de Cid Ferreira a única no Brasil, a única no país pertencente a uma instituição privada. Em 2005, o Banco do Brasil teve que interferir e o Banco Santos decretou falência. Diante a isso, o IPHAN cassou a licença de guarda que cedeu em 2002 e descobriu que não se tratava apenas de 765 peças, que foi alegado pela equipe do Cid Ferreira, mas sim de 2.100 objetos estrangeiros e nacionais expropriados de maneira que não se sabe, de maneira incógnita, provavelmente ilegal. Trouxe aqui também alguns casos emblemáticos internacionais que sempre são trazidos à tona quando falamos de repatriação. O primeiro é o da Grécia, dos mármores de Partenon, que desde 1980 estão sendo reivindicados pela Grécia, que no início do século XIX foram transferidos para a Inglaterra e estão no Museu Britânico até hoje. Talvez mais emblemático que os mármores de Parthenon são os objetos do Egito, os objetos pedidos pelo Egito. O mais famoso é o busto da rainha Nefertiti, que está no Museu da Alemanha e que teve seu pedido de devolução em 1920, mas ainda assim a Alemanha nunca devolveu. Também consta a Pedra de Rosetta no British Museum da Inglaterra e o Zodíaco de Dendera na França. Nenhum desses objetos foram repatriados até agora. Bom, como casos internacionais repercutem, ações intergovernamentais também entram para tentar mitigar essas questões. Temos a Convenção de 1970 da Unesco, que fomentou a Convenção relativa às medidas a serem adotadas para proibir e impedir a importação, a exportação e a transferência de propriedade ilícita de bem cultural. No artigo 7, os Estados-partes devem tomar as medidas apropriadas para recuperar e restituir quaisquer bens culturais roubados e importados para ambos os Estados interessados, desde que o Estado solicitante pague justa compensação. Essa questão da justa compensação acaba sendo um entrave para alguns países de terceiro mundo que não têm dinheiro para pagar, para compensar aqueles que têm a propriedade legal daqueles bens. Bom, algumas outras resoluções da Unesco foram acontecendo. Uma importante que eu destaco aqui é a restituição de trabalhos artísticos a países vítimas de expropriação, que falou sobre a restituição de peças museológicas, manuscritos, entre outros, promoveriam a cultura nacional e que os países que tivessem acesso a essas peças teriam a obrigação de procurar uma cooperação com o país ex-colônia. Alguns meios para repatriação. Bom, Shylon apresenta algumas 4 velhas, segundo ele, velhas opções, né? A primeira é a Convenção de 1970, que eu citei. A segunda é o Estado pode correr atrás do Comitê Internacional da Unesco ou de fazer um acordo bilateral entre os Estados, ou até em litígio de cortes internacionais. Entretanto, como eu disse antes, alguns países não podem pagar os custos de uma corte internacional ou prover a ida do artefato de forma ilícita.
Assim, Shylock propôs uma nova opção, a arbitragem, que prevê que as partes podem concordar em submeter o litígio a qualquer tribunal ou outra autoridade competente ou a arbitragem. Bom, é isso. Essas foram as minhas referências bibliográficas. Espero que tenham gostado. Obrigado.